Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Como prometido, hoje eu quero falar com você sobre as 70 semanas de Daniel. Desde já eu peço a gentileza para que você se inscreva no nosso canal. Se você puder e quiser, compartilhe esse vídeo, é muito importante para nós alcançarmos mais pessoas, fazermos o vídeo crescer e assim podemos atingir as pessoas com a palavra de Deus. Conto com você, curta o vídeo, acione o sininho para notificação e venha fazer parte desse canal. Eu creio que vai ser uma bênção para você, uma bênção para a sua vida e você também vai poder abençoar outras pessoas com o conteúdo deste canal. Vamos lá, o assunto de hoje é super importante, muito intrigante, desafiante, apaixonante. Eu sou o suspeito para falar porque eu amo falar sobre esse assunto, mas de fato eu creio que se você estudar o livro de Daniel, estudar as profecias bíblicas, estudar essa matéria chamada escatologia, que fala sobre o fim de todas as coisas, o estudo do fim de todas as coisas, eu creio que nós vamos começar a entender cada vez mais toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é composta de 1/4 de profecias, de ambientes proféticos, de palavras proféticas. Então eu creio que se Deus se preocupou em deixar 1/4 das escrituras registradas falando de profecias, é porque esse assunto é muito importante. As 70 semanas de Daniel fala de uma profecia sobre Israel, sobre os judeus, sobre a cidade de Jerusalém, que também no meio dela nós vamos nos encontrar. Nós vamos encontrar o nosso espaço. Por isso eu julgo ser uma das profecias mais importantes da palavra de Deus. Inclusive porque ela plenamente ainda não foi cumprida. Algumas linhas teológicas entendem que as 70 semanas se cumpriram, outras entendem que são apenas alegóricas, né? São apenas ideias, apenas recomendações, não vêm de uma maneira literal. Eu não consigo enxergar assim, porque a Bíblia, na sua maior parte, ela nos apresenta situações literais. E antes de começarmos a falar sobre os eventos das 70 semanas, nós vamos ver que se cumpriram literalmente as 69 semanas. Faltando uma apenas, eu creio que se 69 se cumpriram literalmente, uma semana, a semana final também se cumprirá literalmente. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mateus capítulo 24, verso 15, diz o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está nesse lugar santo, quem lê, entenda. Quem disse esse texto, quem falou sobre esse texto foi Jesus no seu discurso, no seu sermão profético de Mateus 24. E também em Lucas 21 nós encontramos no livro de Lucas o mesmo assunto e a mesma indicação ao profeta Daniel. Por que li esse texto? Porque o próprio Jesus, falando daquilo que Daniel recebeu, do livro de Daniel, das profecias e das visões que Daniel recebeu, Jesus aqui carimba aquilo que Daniel recebeu, quando ele diz no seu sermão profético aos discípulos e aos judeus, aquela multidão naquele momento: olha, quem lê, entenda aquilo que foi falado ao profeta Daniel. Então, se Jesus, existem outros vários textos falando sobre as profecias do livro de Daniel, falando sobre o final dos tempos, identificando aquilo que Daniel recebeu como algo profético e literal. O apóstolo Paulo fala isso muito em Tessalonicenses, em Coríntios. E se o próprio Jesus está carimbando, está afirmando aquilo que Daniel recebeu como algo legítimo e algo em que nós devemos nos atentar, eu queria iniciar dizendo a você que nós também nesse tempo precisamos atentar, porque o nosso mestre Jesus falou sobre as profecias que Daniel recebeu. Mas vamos lá. Daniel capítulo 9 possui 27 versículos. É claro que nós não vamos ler todos aqui, até porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. E eu não quero que ele fique extenso, eu quero que ele seja rápido e dinâmico, para que você entenda e possa meditar, refletir, ir para a Bíblia, conferir na Bíblia, ler na sua Bíblia aquilo que nós vamos comentar aqui também. Mas se fôssemos resumir o livro de Daniel, capítulo 9, faríamos o seguinte: o verso de número 1, Daniel está cativo na Babilônia. Você lendo lá, você vai identificar, é um momento histórico. Daniel, junto com o povo judeu, está cativo 70 anos na Babilônia. O verso de número 2, ele mostra a importância de nós lermos a Bíblia. Tudo indica que Daniel estava lendo ali as escrituras de Jeremias, e ele estava lendo livros referentes àquele momento histórico, e ele chegou à conclusão que o povo estaria cativo por 70 anos. Por média de 68, 69 anos, é o momento em que Daniel estava lendo este livro de Jeremias, e esses livros que demonstravam o porquê do povo estar cativo. E nesse momento, Daniel teve
um start. Ele disse: descobrir quanto tempo vamos ficar aqui cativos. A partir do verso 3, ele começa a orar, do 3 até o verso 19, ele começa a orar e pedir a Deus direção, visão, discernimento, entendimento daquele tempo e o que eles precisavam fazer. Você vai acompanhar nessa leitura Daniel se arrependendo, Daniel confessando seus pecados, se identificando com o pecado do povo, Daniel pedindo misericórdia de Deus. Tudo isso entre o verso 13 e o verso 19 e 20 desse capítulo 9 do livro de Daniel. Quando nós chegamos no verso 21 do capítulo 9 de Daniel, o anjo Gabriel aparece. E aí começa a se desenrolar, como eu disse a você, uma das maiores, se não, eu acho que maior do que essa profecia bíblica, é aquela que foi dada a Adão e Eva lá no jardim, quando eles caíram, quando Deus disse que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eu penso que depois dessa, falando sobre Jesus lá no início, lá em Gênesis, essa profecia de Daniel que aponta todo o transcorrer da história, inclusive que ainda não se cumpriu parte dela, é uma profecia importantíssima, julgo eu, entre as 2 ou 3 mais importantes da Bíblia. A partir do 21, o anjo Gabriel chega no cenário e vai começar a explicar e revelar a Daniel o segredo de, a partir dali, até o fim de todas as coisas. Vamos lá, a partir do verso 21. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até ungido, o líder virá. Haverá 7 semanas e 62 semanas e ela será reconstruída com ruas, muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, e as 7 de fato que passaram, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante, que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. O verso 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Veja, aqui nós precisamos começar a entender o que o anjo está falando para Daniel. E essa palavra profética diz respeito também a nós. Primeira coisa que nós precisamos relatar aqui: a palavra profética das 70 semanas foram dadas a Daniel e ao seu povo e à sua cidade. Ou seja, é uma palavra profética para Jerusalém, para os judeus, para Israel. Você pode me perguntar: tudo bem, Ronaldo, mas você disse que tem a ver conosco? Calma, nós vamos chegar lá. Mas o primeiro ponto que eu quero que você deixe isso marcado é que a palavra de 70 semanas dada a Daniel foi dada ao seu povo e à sua cidade. Agora, queridos, o verso 24 não só traz essa indicação para quem é a palavra profética. Para o seu povo, Daniel, para a sua cidade. Agora ela também indica para que é a palavra. Para quem e para quê. Vamos olhar para a palavra de Deus. Ela diz assim no verso 24. São para o seu povo e para a sua cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, trazer justiça eterna, para cumprir a visão profética e para ungir o Santíssimo. Aqui está algo importantíssimo que eu e você precisamos parar e olhar para a palavra de Deus. Essa relação de 6 coisas, do porquê que as 70 semanas foram dadas para Daniel e para o seu povo, já aconteceram? A pergunta que eu faço a você para você pensar: a transgressão, o pecado já foi dado o fim? Já foi dado o fim à transgressão? Já foi expiada a culpa de toda a humanidade? A justiça eterna já aconteceu? O cumprimento das visões que Daniel teve
e das visões proféticas da Bíblia estão plenamente acontecidas e realizadas. O ungido, o Santíssimo, Jesus já foi ungido nessa terra como governante máximo, trazendo o seu reino físico, como a Bíblia aponta desde o Antigo Testamento? A resposta para mim e para você é não. Ainda não se completou as 70 semanas, por isso que ainda não se cumpriu tudo, conforme a palavra de Deus declara aqui em Daniel capítulo 9. Jesus veio sim e trouxe o seu reino para dentro de nós. A Bíblia diz que o reino de Deus está em nós. Mas um dia o reino de Deus, além de estar em nós, se estenderá por toda a terra. E a Bíblia diz que ele virá implantar o seu reino físico na terra, como os judeus esperavam na sua primeira vinda, e não entenderam. Essa palavra profética de Daniel foi dada aos judeus, e eles tinham isso há mais de 2000 anos antes de Cristo vir. E eles não entenderam que o ungido morreria, e que haveria um reino em que o ungido seria colocado, ungido como o Santíssimo, depois dessa primeira fase. Qual é a primeira fase? A primeira fase onde ele veio estender salvação para todo aquele que crê. Jesus veio e ele voltará para implantar aí sim o seu reino físico sobre a terra. Então, queridos, o ponto aqui importante de Daniel capítulo 9, 24 também é nós identificarmos que a relação do porquê a palavra foi dada ainda não aconteceu plenamente. O pecado não foi extirpado da humanidade, como o apóstolo Paulo diz que no fim será. A Bíblia diz que a morte, o aguilhão da morte vai ser destruído, a morte vai ser destruída, nós seremos transformados, nosso corpo será transformado. A redenção do nosso corpo está à frente. A Bíblia diz que ainda hoje existe uma luta interna da nossa carne com o nosso espírito, ou seja, por causa da nossa natureza humana que ainda está presente. Mas um dia o nosso corpo será transformado como o corpo de Jesus. O pecado será retirado da terra. E aí, esse texto de Daniel capítulo 9, 24, as 70 semanas estarão completas, o pecado será extirpado, a justiça eterna será trazida sobre toda a terra. A pergunta que eu faço para você, existe justiça em nossos dias? Existe justiça eterna reinando em nossos dias? É claro que não. A cada dia que passa nós vemos tanta injustiça crescendo, mas o dia se aproxima, no cumprimento dessas 70 semanas de Daniel profetizadas, há mais de 2000 anos. Ela vai se cumprir e nós veremos tudo isso acontecer. Veja, queridos, eu vejo esse tempo, eu vejo essa palavra profética como um grande cronômetro. Olha, o anjo veio e falou, vai ser disparado um cronômetro de 70 semanas. Outra coisa importante aqui que eu não relatei para você. Quando a Bíblia fala, o original aqui, se você for no original, você vai ver que a palavra diz 70 semanas de 7. 7 o quê? 7 dias? Semanas de dias? Não, é semanas de anos. Se você for estudar a Bíblia e ver lá em Levítico, e ver em vários pontos bíblicos, no seu original, nós identificamos esse 7 como não 7 dias, mas 7 semanas de anos. Até porque se fosse 7 dias, seria impossível o cumprimento dessas palavras. Então, são 7 semanas de anos. Tá? Totalizando no final, você multiplica aí 7 semanas de ano multiplicado por 70, daria 490 anos. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar ele por aqui, vou fazer a parte 2 dele. Então eu queria desejar para você compartilhar esse vídeo, você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para notificação e depois você dar uma conferida no 2. Eu vou editar o primeiro, vou editar o segundo e para que fique completo toda essa explanação, você olha o primeiro e olha o segundo. Deus abençoe e até mais!